Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Eu digo para vocês, o homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Principal líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley, prevê o retorno de mobilizações de massa caso Lula saia vitorioso das eleições de outubro. Preocupado com o público que não entende o que mobilização em massa significa, Stedley então explicou, abro aspas, é quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, fecho aspas. O aceno à possível retomada das invasões de propriedades com uma eventual vitória de Lula representaria uma interrupção na série histórica de queda de invasões ilegais de propriedades rurais. Nos quase 14 anos de governos petistas, foram em média 408 invasões anuais. Já no mandato de Michel Temer, a média anual foi de 27 e na gestão Bolsonaro, apenas 9. Você, Zé? O presidente Jair Bolsonaro exterminou o MST e de uma maneira muito inteligente. Tirou esses integrantes aí do MST das garras e da chantagem dos partidos de esquerda. E o que fez? Distribuiu documentação. Foi o presidente Jair Bolsonaro, na história do Brasil, quem mais documentou, ou seja, deu a real posse aos que receberam do governo, através da reforma agrária, um pedaço de terra. E mais do que isso, eles entraram no programa de agricultura familiar, que recebe verbas subsidiadas, apoio técnico das equipes do governo, e isso é muito inteligente. Orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, de participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe. Uma tentativa de censurar um conteúdo jornalístico. Essa é a reportagem que o PT quer retirar do ar. O relacionamento entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. A matéria deixa bem claro que o conteúdo reúne diversos fatos históricos de conhecimento público sobre a relação do petista com Ortega. Em 2007, Lula, na época presidente da República, visitou a Nicarágua após vitória eleitoral de Ortega. Segundo a reportagem, o mês de novembro de 2021 é crucial para entender que a relação amistosa de Lula e do PT com o regime de Ortega perdura até hoje. Defendendo Ortega em uma entrevista ao jornal espanhol El País, Lula perguntou por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Chaves não? A reportagem informou ainda que no dia 10, o PT apagou discretamente uma nota de apoio a Ortega depois que ele foi eleito para seu 5º mandato, resultado considerado fraudulento, com todos os opositores do ditador presos ou exilados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou ter uma relação próxima com ditaduras de esquerda durante e depois do período em que governou o país. Acompanhado de Dilma Rousseff, Lula prestou homenagens póstumas em Cuba ao ex-ditador Fidel Castro em 2016. Em 2009, o Brasil instalou uma embaixada na capital norte-coreana, Pyongyang. A Coreia do Norte tem um dos regimes comunistas mais fechados do mundo. Pouco mais de 20 países têm representação no território governado pelo ditador Kim Jong-un. O ex-presidente Lula também já demonstrou simpatia a outras ditaduras de esquerda, como China e Venezuela, que passa por uma crise de mais de uma década. Agora vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chaves falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chaves lá atrás e para Maduro também.
Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba, se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza, já reviram lixões para sobreviver. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime? O seu Geraldo Alckmin. O povo não vai deixar isso acontecer. Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, fecharam igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando, pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas. Se dependesse do PT, você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$600, estaria ganhando Bolsa Família de R$40 a R$190. Uma vergonha. Uma pessoa que se gaba da sua economia, pagar isso para você, meu irmão, pobre. Sabemos da tua dificuldade. Sabemos do seu sofrimento. Sei que você levanta de madrugada para ir trabalhar. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional. O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Sim à propriedade privada. Não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para com as religiões.